Meu nome é Paige Whittaker. Tenho 35 anos e, na leitura do testamento do meu avô, minha família entregou para minha irmã um cheque de 6,9 milhões de dólares e deslizou para mim uma única nota de $1 por cima da mesa. Minha mãe riu quando viu minha reação. Meu pai disse, vai conquistar o seu dinheiro. E então minha mãe se inclinou, sorrindo como se estivesse esperando anos para dizer aquilo, e falou para a sala inteira, alguns filhos simplesmente não dão certo. Lauren ergueu o cheque como se fosse um troféu. Meus pais brindaram com o café ruim do advogado. Eu deixei que rissem. Peguei a nota de $1 e disse, obrigada. Porque eu sabia que ainda havia algo no arquivo do advogado que eles não tinham visto. Havia mais um documento, uma carta escrita à mão pelo meu avô, pedindo para ser lida em voz alta. 40 segundos depois de o advogado começar a leitura, minha mãe parou de rir para sempre. Bem-vindos de volta ao Caldrama Stories, onde a neta que abria a loja às 6 da manhã todos os dias e nunca contou a ninguém o peso que carregava finalmente revela o que estava escondido naquele arquivo. Se você já recebeu um único dólar enquanto outra pessoa ficava com milhões, fica aqui, porque o velho ainda tinha uma última coisa a dizer. Deixe um comentário e se inscreva. 4 anos antes daquele dólar, eu era professora do ensino médio. Dava aulas de negócios e marcenaria numa cidade a 2 horas ao norte, e eu era boa no que fazia. Na minha cabeça, aquilo era a minha vida inteira. Até que meu avô caiu. Quero que você entenda em que tipo de pessoa eu me tornei depois disso, porque minha família nunca se deu ao trabalho de descobrir. Eu sou o tipo de pessoa que, quando algo precisa ser feito, simplesmente faz, em silêncio, sem anunciar nada. Isso parece uma virtude, mas na verdade vira uma fraqueza e me custou anos, porque eu deixei todo mundo acreditar que eu tinha sumido para uma vida pequena e sem importância no interior. Eu nunca corrigi essa impressão. Eu nunca fui boa em dizer isso é tudo que estou carregando. Eu apenas carregava. Meu avô, Arlo Whittaker, era dono de uma loja de ferramentas e madeireira que ficava na rua principal da cidade havia 50 anos. Whittaker Hardware. Todo mundo em 3 condados conhecia aquele lugar. Quando eu era criança, eu fazia o dever de casa no balcão enquanto ele cortava chaves e dava balas de graça para as crianças. Aquele lugar era a coisa mais estável da minha infância, mais estável do que o casamento dos meus pais, mais estável do que qualquer outra coisa. Então, quando vovô adoeceu e a pergunta virou quem manteria tudo funcionando e quem cuidaria dele, eu não fiz reunião de família. Eu pedi demissão da escola no meio do semestre, arrumei minhas coisas e voltei para o pequeno chalé atrás da fazenda dele. Minha mãe disse para as amigas que eu tinha jogado minha carreira fora. Meu pai quase não disse nada. Nenhum dos dois perguntou o que aquilo realmente exigia. Eles só descobriram depois, dentro de um escritório de advogado, quando a carta de um homem morto decidiu falar por mim. E deixa eu te contar sobre a loja, porque a loja é a história toda. A Whittaker Hardware abria às 6 da manhã todos os dias, do mesmo jeito desde 1974. Os fazendeiros chegavam antes do amanhecer atrás de peças que podiam salvar o dia inteiro de trabalho. O vovô acreditava que uma loja de ferramentas era uma promessa feita a uma cidade, e promessa não se quebra só porque o sol ainda não nasceu. Quando eu voltei, comecei a abrir a loja todos os dias. 6 da manhã. Chave na fechadura, luzes acesas, café passando, o cheiro de madeira cortada e óleo de máquina no ar. Eu cuidava da loja, depois ia ver o vovô, depois voltava para a loja, depois voltava para ele. Ele ainda vinha quando conseguia, cada mês mais devagar, e ficava sentado no banco perto do caixa só me observando passar as compras. Um dia, ele me disse algo que eu nunca esqueci. Ele falou, sabe como eu sempre vou saber de quem é esse lugar? E completou, é de quem abre ele toda manhã. Na hora, eu achei que era só uma fala carinhosa. Não era. Era ele dizendo exatamente o que queria dizer, do jeito simples dele, e eu estava cansada demais e já acostumada demais a ser ignorada para entender o peso inteiro daquilo. A loja não era chique. Em alguns meses mal pagava as próprias contas, mas empregava 4 pessoas numa cidade com poucas oportunidades, mantinha uma promessa de 50 anos e carregava o nome do meu avô na fachada. Para os meus pais, aquilo era só um prédio velho num terreno que podia ser vendido. Para mim e pro vovô, era a coisa mais real que a nossa família já tinha construído.
E essas duas formas de enxergar o mesmo lugar estavam prestes a colidir no escritório de advogado, com um homem morto como última autoridade. A queda aconteceu numa terça-feira de outubro, 4 anos atrás. O vovô escorregou na doca de carga da loja. No hospital, não foi só o pulso que eles examinaram. Eles notaram o tremor na mão, pediram exames, e o diagnóstico veio. Ele tinha 84 anos. O médico foi gentil, mas direto. Ele poderia viver ainda bastante tempo, mas precisaria de ajuda cada vez maior, ano após ano, e não dava mais para tocar o negócio de meio século e lidar com a doença ao mesmo tempo. Alguém teria que assumir. Em menos de 1 hora eu já estava no corredor do hospital, ligando para os meus pais, ligando para minha irmã. Minha mãe disse: "Ah, isso é tão difícil, querida, mas você sabe, seu pai e eu não podemos largar tudo assim. Temos a casa, temos nossas vidas." Minha irmã Lauren, que morava na cidade a 1 hora e meia dali, sem filhos e com um emprego que ela sempre reclamava, disse que tentaria ir quando as coisas a acalmassem. As coisas nunca acalmavam para Lauren. Sempre tinha uma viagem, um apartamento novo, um motivo. Eu fiquei naquele corredor fazendo o cálculo que todo mundo nessa situação acaba fazendo. Éramos 3 que poderiam assumir. E só uma pessoa que realmente assumiria. Naquele primeiro dia, eu não senti ressentimento. Quero ser honesta com isso. Eu amava o vovô e escolheria ele no lugar de qualquer semestre de planejamento de aula sem pensar 2 vezes. O que foi crescendo dentro de mim, devagar, como água acumulando atrás de uma represa, foi outra coisa, a forma como minha família tratava o fato de eu ter aparecido como se isso provasse que a minha vida era menor, menos importante, mais fácil de interromper. Como se ser a responsável significasse ser menos, não mais. Meus pais visitavam o vovô talvez 3 vezes por ano, e eu comecei a perceber um padrão nessas visitas. Eles nunca perguntavam como ele estava dormindo, se os remédios estavam funcionando ou se ele se sentia sozinho à noite. Eles perguntavam sobre a terra. A primeira vez que isso ficou explícito foi quando meu pai estava na janela da casa da fazenda, olhando para os 40 acres atrás da loja, e disse como se estivesse falando sozinho: "Você sabe quanto essa área vai valer agora com a nova rodovia passando por perto?" Minha mãe pegou aquilo como se fosse um fio caído e puxou na hora. "Arla, você já pensou no que vai acontecer com tudo isso? Você não quer que isso vire um peso para os filhos." Ela disse os filhos, mas estava se referindo ao dinheiro. O vovô, que era muito mais atento do que eles gostavam de admitir, só respondeu: "Eu pensei em tudo, Lorraine. Não se preocupe." E piscou para mim do outro lado da sala. Naquele momento, eu não entendi o que aquela piscada queria dizer. Eles já estavam fazendo as contas. Em cada visita, era sempre o mesmo círculo disfarçado de preocupação. Quanto a loja estava faturando? Quanto a terra valia na avaliação? Ele já tinha falado com alguém sobre vender? Eles apresentavam tudo como cuidado, daquele jeito que as pessoas fazem quando querem algo, mas precisam parecer generosas enquanto querem. E eu via o vovô desviando, calmamente, enquanto eles saíam um pouco frustrados, até que a casa ficava em silêncio de novo. E eu voltava para abrir a loja às 6 da manhã e esmagar os remédios dele na maçã à noite para ele conseguir engolir. Eu não falava nada para eles. Isso era ao mesmo tempo meu erro e minha natureza. Eu só guardava tudo. E continuava observando, porque aos poucos eu comecei a entender que, quando o vovô partisse, as pessoas que quase nunca apareciam iam voltar de mãos estendidas e alguém precisava estar prestando atenção. Lauren aparecia mais do que meus pais, mas só porque ela precisava de dinheiro mais do que eles. Ela surgia a cada poucos meses, sempre com algum problema, sempre com um valor exato: conserto de carro, entrada de aluguel, uma ponte até o próximo salário. E toda vez ela encontrava um momento a sós com o vovô e saía com um cheque. Eu nunca fiquei com raiva dele por ajudar. O dinheiro era dele, o coração era dele. O que me incomodava era a forma como ela falava da loja na saída. "Eu não sei como você aguenta isso aqui", ela me disse uma vez no estacionamento, colocando o cheque na bolsa. "Esse poço de dinheiro empoeirado. Você largou uma carreira de verdade por isso." A loja tinha acabado de fazer uma chave para uma mãe solo que tinha trancado a própria casa à meia-noite. O nome do vovô estava na fachada. E minha irmã chamou aquilo de um poço de dinheiro empoeirado enquanto colocava o dinheiro dele no bolso.
Eu respondi algo neutro. Eu sempre respondi algo neutro. Mas eu lembro de ficar ali, vendo ela ir embora, e pensar, você vê um poço de dinheiro, e eu vejo a única coisa que essa família já construiu que realmente vale a pena manter. A gente estava olhando para o mesmo prédio e enxergando coisas completamente diferentes. E um de nós ia se surpreender muito, um dia, com qual dessas visões o vovô realmente compartilhava. Voltei para dentro e ele estava no caixa. Ele tinha ouvido tudo pela porta aberta. Por um minuto, ele não disse nada. Depois só falou, dinheiro passa por algumas pessoas como água por peneira. Você segura as coisas. Isso é diferente. Na época, eu achei que era só uma frase gentil para uma neta cansada. Não era. Era uma pista. E eu continuava deixando passar. O insulto completo, aquele que acabou virando quase um hino da família, aconteceu no dia de Ação de Graças, 3 anos atrás. Estávamos todos na casa da fazenda, e eu tinha cozinhado, claro que eu tinha cozinhado. E entre o peru e a torta, também dei os remédios do vovô da noite, porque claro que eu dei. Lauren estava contando para todo mundo sobre uma promoção que eu tenho quase certeza de que nunca existiu. Minha mãe brilhava de orgulho olhando para ela. E então a conversa virou na minha direção do jeito de sempre, como um holofote sendo puxado para o canto da sala que ninguém realmente quer encarar. E como está a lojinha, Paige? Minha mãe perguntou naquele tom. Eu disse que estava bem. Estável. Ela soltou um som pequeno, quase um de pena. Eu acho uma pena tão grande, ela disse, sem nem olhar para mim, falando para a mesa inteira. Você tinha uma carreira de professora, uma profissão de verdade, e jogou tudo fora para brincar de lojinha no meio do nada. Ela balançou a cabeça como se aquilo fosse uma decepção educada. Eu te amo, querida, mas vou ser honesta, alguns filhos simplesmente não alcançam o próprio potencial. A vida é assim. A mesa ficou em silêncio por um segundo. Depois alguém passou o molho e o momento simplesmente foi engolido de volta pela normalidade, como se nada tivesse acontecido. Ninguém me defendeu. Meu pai ficou olhando pro prato. E eu fiquei ali, com o gosto da minha própria comida na boca, entendendo de forma clara e definitiva como a minha mãe media o valor de uma pessoa. Dinheiro, títulos, a história que você consegue contar numa festa. Por essa lógica, eu era um fracasso e Lauren era um sucesso. E o fato de eu estar mantendo o pai dela vivo e o trabalho de uma vida inteira respirando não entrava na conta. Eu não discuti. Só pensei que um dia essa conta ia ser corrigida. Eu só não sabia que o vovô já tinha feito essa correção antes de mim. Naquele inverno, o vovô começou a se preocupar e essa preocupação foi o que deu início a tudo. Estávamos na cozinha da fazenda uma noite, ele com o chá dele, eu com o meu cansaço. Era um dos dias bons dele, aqueles em que a doença recuava por algumas horas e deixava ele ser ele mesmo por inteiro. Paige, ele disse, quando eu me for, eles vão vir atrás da loja. Ele não precisou explicar quem eram eles. Nós dois sabíamos. Seu pai vai querer vender a terra. Lauren vai querer a parte dela em dinheiro. E vão fazer isso rápido, antes mesmo da poeira baixar, porque eles não enxergam o que aquilo é. Eles enxergam só o que aquilo vale. Eu disse que sabia. Ele ficou me olhando por um tempo longo. Eu construí aquele lugar do nada. Meu pai tinha uma barraca, eu construí uma loja. E sempre achei que alguém da minha família ia continuar isso. Ele respirou fundo. Mas não vai ser seu pai. E definitivamente não vai ser a Lauren. Ele colocou a xícara na mesa. Você está há 4 anos fazendo isso. 6 da manhã, todos os dias. Eu vejo. E então ele fez a pergunta que mudou a minha vida. Se eu garantir que isso fique no seu nome do jeito certo, sem ninguém conseguir contestar, você mantém a loja aberta? Eu deveria ter sentido vitória. Não senti. O que eu senti foi peso. Porque manter uma promessa de 50 anos não é um presente. É um trabalho. E não vinha com 6,9 milhões de dólares. Mas eu olhei para o homem que tinha sido a presença mais constante da minha vida inteira e disse sim. E disse mais uma coisa, algo prático. Algo que minha família depois distorceria como uma prova de manipulação. Eu falei, se vamos fazer isso, vovô,
Tem que ser de um jeito tão sólido que ninguém nunca consiga alegar que o senhor não estava em plena consciência quando decidiu. Porque eu sabia exatamente o que minha família faria se o vovô simplesmente deixasse a loja para mim no testamento. Eles diriam que ele estava doente. Que o Parkinson tinha afetado a mente dele. Que eu tinha manipulado um idoso vulnerável. E arrastariam aquilo por anos num tribunal. E talvez até ganhassem. Porque Júri sente pena de família em luto. E uma neta quieta vira o vilão perfeito. Eu já tinha visto o suficiente do mundo para entender uma coisa simples: a verdade não se defende sozinha. Você precisa cercar ela enquanto ainda dá tempo. Então eu disse ao vovô que precisávamos de um advogado. Um advogado de imóveis e herança, alguém sem nenhuma ligação com a família. E também que o médico dele precisava estar formalmente envolvido, documentando que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele deu uma risadinha. Você é muito metódica, ele disse. Vovô, eu respondi, eu aprendi isso vendo essa família rondar a sua terra por 3 anos. Ele parou de rir. E assentiu. Na semana seguinte, eu levei ele até o escritório de um advogado chamado Howard Lin, e fiquei na sala de espera enquanto eles conversavam, porque eu não queria estar na sala. Eu não queria que ninguém jamais dissesse que eu tinha sussurrado ideias no ouvido dele. O que eles decidiram naquele escritório ao longo dos 2 meses seguintes é a parte que meus pais nunca viram chegando. Estava nos arquivos de Howard Lin o tempo todo, enquanto eles planejavam como gastar a herança. Aqui está o que foi feito 2 anos antes da leitura do testamento. Enquanto o vovô ainda podia dirigir até a cidade, eles não colocaram a loja no testamento. Porque isso seria o caminho fraco, o caminho que pode ser contestado. Em vez disso, Howard Lin estruturou uma venda, um contrato de compra e venda. O vovô vendeu ao Whittaker Hardware e os 40 acres para mim por um valor justo de avaliação, enquanto ainda estava vivo e legalmente em plena capacidade mental. Obviamente, eu não tinha como pagar aquilo à vista. Então o acordo foi montado do jeito que negócios familiares muitas vezes são feitos. Eu assinei uma nota promissória. Eu pagaria ao longo dos anos, com o lucro da loja e com o meu próprio trabalho, do mesmo jeito que o próprio pai do vovô tinha passado tudo adiante. Em termos simples, eu comprei a loja. E ainda estou pagando por ela. Não foi um presente caído do céu. Foi uma dívida que eu assumi de propósito, com meu nome num contrato e meus 6 da manhã funcionando como entrada. E a parte crucial, a parte que o vovô fez questão de incluir, foi a certificação médica. A doutora dele, doutora Nessa Hall, o examinou e registrou por escrito que, no dia da assinatura, Arlo Whittaker compreendia totalmente a natureza e as consequências daquela transação. Howard ainda levou tudo para reconhecimento em cartório. Ele tinha testemunhas. Ele construiu aquela proteção exatamente na altura que eu pedi e ainda um pouco mais. Quando terminou, o vovô apertou minha mão como se estivéssemos fechando um negócio no balcão da loja de madeira. Acho que, de certo modo, estávamos mesmo. Agora eles podem gritar o quanto quiserem, ele disse. Está feito. E está limpo. Eu não contei para ninguém. Nem para os meus pais, nem para Lauren, nem para minha amiga mais próxima. Só continuei abrindo a loja às 6 da manhã, como sempre. As pessoas perguntam até hoje por que eu fiquei 2 anos em silêncio. Porque eu deixei minha mãe me chamar de fracasso em jantares de família enquanto eu segurava um documento que ela provavelmente venderia a própria alma para ter. A resposta é estratégia. E é a parte de mim que eu ainda não sei muito bem como sentir. Eu sabia que, no momento em que eu dissesse a loja é minha, a guerra começaria. E começaria enquanto o vovô ainda estivesse vivo e frágil. Meus pais pressionariam ele. Eles o encurralariam nos dias ruins, aqueles em que a doença embaralhava tudo. Tentariam fazê-lo corrigir, voltar atrás, ser justo. E esse estresse poderia quebrá-lo mais rápido do que o Parkinson já estava quebrando. Ou então eles iam para o caminho jurídico cedo e começariam a construir a narrativa de que ele não estava em pleno juízo. E cada mês que passasse, com a doença avançando, só deixaria esse argumento mais fácil de sustentar. A estrutura que o Howard construiu só era forte se ninguém atacasse até depois da morte do vovô, quando o histórico médico já estivesse fechado, congelado no tempo, datado de quando ele ainda estava claramente lúcido. Então eu fiquei quieta. Engoli insultos. Deixei eles calcularem a herança em voz alta ao lado da cama dele.
Eu dava papinha de maçã, ajeitava os remédios, e não dizia nada, porque o silêncio era a única forma de proteger ao mesmo tempo o homem e a promessa. Foram os 2 anos mais solitários da minha vida. Teve noite em que eu quis gritar a verdade no meio da mesa de jantar só para ver a cara deles. Mas eu não fiz. Eu tinha aprendido observando minha família que quem mais fala geralmente tem menos a perder e quem segura as próprias cartas é quem mantém a casa de pé. Então eu segurei as minhas. E esperei uma sala com um advogado dentro. Eu não quero passar por cima desses 2 anos como se fossem só uma espera, porque foram os anos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais importantes que eu já vivi. Cuidar de alguém que você ama enquanto ele vai perdendo força é um tipo estranho de privilégio. As manhãs eram da loja. As noites eram do vovô. Eu aprendi a ler os horários dos remédios como quem lê o clima, as horas boas e as horas difíceis. Aprendi quais histórias ele queria nas noites ruins, a da enchente de 78, a de quando conheceu minha avó no evento da igreja. Eu dava banho nele quando ele não conseguia mais fazer sozinho. E nunca deixei ele sentir vergonha disso, porque vergonha é a coisa mais cruel que você pode colocar em alguém cujo corpo já está traindo ele por dentro. Enquanto isso, Lauren postava fotos de uma praia no México com a legenda "Se presenteia". Minha mãe mandava cartão no aniversário dele, mas não aparecia. Eu não estou te contando isso para gerar pena. Estou contando porque, na leitura do testamento, essas mesmas pessoas sentariam do outro lado da mesa como se tivessem qualquer autoridade para falar sobre o que o vovô queria, quando nenhuma delas ficou com ele numa noite difícil sequer. Existe um tipo específico de raiva que nasce em quem cuida de alguém. Silenciosa. Profunda. E que não vai embora fácil. E não é exatamente sobre dinheiro. É sobre a ousadia. A ousadia de pessoas que mandam um cartão uma vez por ano e depois agem como se tivessem direito a herdar um império. Eu nunca deixei essa raiva me controlar. Eu aprendi cedo que, quando você é o mais irritado da sala, é você quem perde o controle dela. Mas eu também não deixei essa raiva morrer. Eu guardei. Do jeito que você guarda uma fogueira durante a noite, abafada, para ainda ter calor de manhã. Eu ia precisar desse calor bem vivo numa certa tarde no escritório do Howard Lin. Perto do fim, numa das últimas noites em que o vovô ainda estava lúcido, ele me entregou uma caixa de lata. Era antiga, daquelas de bala dura, amassada num canto, guardada na última gaveta da comoda. Ele colocou na minha mão com as 2 dele. Do jeito que se entrega a algo que realmente importa. Quando Howard chamar todo mundo para a leitura do testamento, ele disse: "Você traz isso aqui. Não abre antes disso, a não ser que seja necessário. E não deixa ninguém ver até o advogado terminar o que tem que fazer." A voz dele estava fraca naquela noite, mas o olhar estava totalmente firme. "Me promete que você vai deixar o advogado ler minha carta em voz alta." Tudo. Na frente de todo mundo. Eu prometi. Perguntei o que tinha dentro da caixa, e ele só sorriu. Aquele sorriso de balcão de loja, de quem acabou de fechar um bom negócio. "Seguro", ele disse. E a verdade, caso alguém tenha esquecido como reconhece ela. Ele morreu 11 dias depois, na própria cama da fazenda, com a minha mão segurando a dele e a chave da loja no meu bolso, porque eu tinha aberto a Whitaker Hardware naquela manhã como sempre. A última coisa que ele me disse não foi nada profundo. Ele perguntou: "Você consertou a luz da doca?" Eu disse que sim. Ele assentiu, satisfeito, como um homem que sabia que tudo estava em ordem. E estava mesmo, mais do que qualquer um, além de mim e do Howard Lin, imaginava. Eu fiquei com ele por um bom tempo depois disso. Depois voltei para casa do chalé, coloquei a caixa de lata na mesa da cozinha e fiquei olhando para ela por uma hora sem abrir. Eu tinha prometido esperar. Mas eu já estava começando a entender que o meu avô não tinha me deixado só uma loja. Ele tinha me deixado uma forma de finalmente ser vista. Eu quebrei minha promessa um pouco. 2 dias antes da leitura, eu abri a caixa de lata porque precisava saber exatamente no que eu estava entrando. E eu vou te contar o que tinha dentro, palavra por palavra, porque quero que você carregue isso na sua cabeça pelo resto dessa história, do mesmo jeito que eu carreguei desde então. 3 coisas. A primeira era uma cópia do contrato de compra e venda, o documento que eu tinha assinado 2 anos antes, transferindo ao Whitaker Hardware e os 40 acres para o meu nome.
A assinatura do vovô, a minha assinatura, o carimbo do Howard, a data em tinta preta, registrada numa época em que ninguém poderia fingir que a mente dele não estava no lugar. A segunda era a certificação da doutora Holt. O papel timbrado dela, a declaração profissional dizendo que, no dia da assinatura, meu avô entendia completamente o que estava fazendo. A parede em 2 páginas. E a terceira coisa era um bilhete escrito à mão, no meio papel rasgado do talão de pedidos da loja, aquele mesmo que a gente usava no balcão de madeira. A letra dele já estava mais trêmula naquela época, mas ainda dava para ler tudo. E eu já li aquilo 1000 vezes desde então. A loja fica com quem abre ela toda manhã. Eu não mudei nada no meu leito de morte. Eu mudei enquanto ainda podia dirigir. Quem chamar isso de manipulação nunca fez esse caminho uma vez sequer. Com amor, Pop. Eu fiquei sentada na mesa da cozinha sem chorar. Não naquele momento. Só senti algo se encaixar dentro de mim. Como se alguma coisa que passou a vida inteira torta finalmente tivesse voltado pro lugar. Ele não tinha deixado a loja para mim. As pessoas falavam assim depois, e eu sempre corrigia. Ele não deixou em testamento, de um jeito frágil e contestável. Ele vendeu para mim em papel, 2 anos antes de qualquer um estar olhando. E depois simplesmente assistiu minha família contar dinheiro em voz alta, sabendo o tempo todo que a coisa que eles realmente queriam já não estava mais disponível. A nota de $1 não era um insulto. Era a piada final. Deixa eu organizar isso direito, porque é aqui que as pessoas se confundem. Existiam 2 partes separadas no espólio do meu avô. Uma era o dinheiro, contas, investimentos, poupança, seguro de vida. Tudo isso somava cerca de 6,9 milhões de dólares. Esse dinheiro nunca teve nada a ver com a loja. O vovô foi um homem cuidadoso por 60 anos, e homens cuidadosos em cidades pequenas às vezes acumulam muito mais do que qualquer um imagina. Ele deixou cada centavo desse dinheiro para meus pais e para Lauren. Ele realmente queria isso. E a outra parte era a loja e a terra, o legado, o nome na fachada, a promessa de 50 anos que ele já tinha passado para mim 2 anos antes, de forma limpa, documentada, fora do testamento. Então, quando Howard lesse o testamento na reunião, o documento só falaria do dinheiro. Diria que Lauren e meus pais ficavam com milhões e que eu ficava com $1 simbólico que o vovô fez questão de incluir para ninguém poder dizer que ele tinha me esquecido completamente. Para qualquer pessoa naquela sala que não soubesse do contrato de compra e venda, pareceria simples, ele julgou a neta fracassada e deixou isso registrado. Pareceria que a filha que não deu certo recebeu $1, e pronto. E minha família ia se alimentar disso, ia se alimentar daquilo por exatamente o tempo que levasse o Howard a abrir o segundo envelope. Sentada na mesa da cozinha, com a caixa de lata aberta na minha frente, eu entendi que eu ia ser humilhada publicamente e depois absolvida publicamente, nessa ordem, na frente da minha família inteira, por um homem morto com um senso de timing perfeito. E eu decidi uma coisa simples, eu não ia dizer uma palavra durante a humilhação. Eu ia deixar eles aproveitarem. Porque a carta ia falar tudo o que eu engoli por 2 anos. O funeral veio primeiro, e ele me contou tudo o que eu precisava saber sobre a minha família. Fui eu que cuidei de tudo. Organização, flores, os painéis com fotos, a comida. Porque era isso que eu sempre fazia. No velório, meus pais e a Lauren encenaram um luto como se estivessem fazendo teste para um papel. Minha mãe chorou de forma impecável num lenço branco, na frente de quem estava olhando. Lauren postou uma foto em preto e branco do vovô com uma legenda sobre a maior inspiração da vida dela, um homem que ela tinha visitado, talvez, 4 vezes em 4 anos. Eles receberam condolências como se fossem os principais enlutados, a família exemplar. E eu deixei. Porque funeral não é lugar de fazer conta. Fiquei mais afastada, apertando a mão de quem realmente conhecia ele. Os fazendeiros, os clientes antigos, o homem cuja chave eu tinha cortado à meia-noite uma vez. E todos falavam a mesma coisa, seu avô amava aquela loja. Ainda bem que você manteve isso aberta para ele. Minha família não ouvia nada disso, porque não estava onde a verdade estava. Na recepção, minha mãe me encontrou perto da máquina de café e colocou a mão no meu braço. Por um segundo, achei que talvez ela fosse dizer algo real. Mas ela só baixou a voz, só para mim. Espero que você não esteja esperando nada do espólio, Paige.
Você sabe como seu avô pensava sobre escolhas como as suas. Alguns filhos simplesmente não alcançam o próprio valor, e isso não é culpa de ninguém além deles mesmos. Ela apertou meu braço, gentil como uma lâmina, e voltou para o grupo dela. Fiquei ali com aquele copo de café ruim na mão pensando, vocês não fazem ideia do que tem dentro de uma caixa de lata na minha mesa de cozinha. E, pela primeira vez em 2 anos, o silêncio que eu vinha carregando não pareceu um peso. Pareceu algo carregado e pronto. A leitura do testamento ficou marcada para a semana seguinte. E, nos dias antes disso, meus pais simplesmente não conseguiam parar de me preparar para o quanto eu não deveria esperar. Seria até engraçado, se não fosse tão revelador. Meu pai ligou, o que já era raro, e, do jeito dele, sempre cuidadoso e desconfortável, disse, Paige, seu avô era tradicional. Ele acreditava em recompensar o tipo de sucesso que o mundo reconhece. Não leve pro lado pessoal se o testamento refletir isso. Minha mãe foi menos sutil. Lauren tem responsabilidades reais, uma vida real. Se o vovô deixou a maior parte para ela, é porque ela vai fazer algo com isso. Só não quero você fazendo cena no escritório do advogado quando ouvir os números. Cena. Ela estava preocupada que eu fizesse uma cena. Eu quase ri alto. Eles estavam tão certos da história que tinham inventado, de que eu era a decepção e Lauren era o prêmio, que passaram uma semana inteira tentando me preparar emocionalmente para um resultado que só existia na cabeça deles. Eles achavam que estavam me ensinando a ser madura sobre a própria exclusão. E eu deixei que eles acreditassem nisso. Eu não vou fazer cena, eu disse para minha mãe. E eu queria dizer aquilo completamente sério. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer cena nenhuma. Eu ia sentar em silêncio perfeito e deixar um advogado e um homem morto fazerem a cena por mim. Existe um tipo específico de paz que vem de saber algo que as pessoas que te insultam não sabem. Não é exatamente arrogância. É mais como estar em chão firme durante um terremoto e ver todo mundo cambaleando ao redor. Essa sensação foi crescendo em mim a semana inteira. Na manhã da leitura, eu estava mais calma do que em qualquer momento dos últimos 2 anos. Coloquei a caixa de lata na bolsa, entrei no carro e fui até o escritório do Howard e Lynn, já esperando que eles rissem. Na noite anterior, a Lauren apareceu no meu chalé, um lugar que ela tinha visitado exatamente 2 vezes em 4 anos. Ela trouxe uma garrafa de vinho e uma voz suave, chamando aquilo de a fazer as pazes. Eu sinto que a gente se afastou, ela disse, se acomodando no meu sofá como se morasse ali. Queria que a gente voltasse a ser próximas, principalmente agora, com o vovô tendo partido. Eu fiz chá e deixei ela falar. Porque eu já aprendi que as pessoas acabam dizendo o motivo real de terem vindo se você não interrompe. Demorou uns 20 minutos para ela chegar no ponto. O vovô chegou a, sei lá, te deixar alguma coisa? Algum papel, instrução? Ela perguntou com naturalidade demais, girando o vinho no copo. Só quero ter certeza de que amanhã vai estar tudo organizado para a família. Ali estava. Ela não tinha vindo reconstruir relação nenhuma. Ela tinha vindo descobrir se eu estava segurando alguma carta escondida. Algum instinto dela, ou talvez alguma frase solta da minha mãe, tinha grudado na possibilidade de que a irmã quieta não fosse tão vazia quanto a história precisava que fosse. Eu olhei para ela por cima da xícara de chá e disse a verdade, que também era mentira perfeita. Eu e o vovô conversávamos bastante, Lauren, eu falei. Principalmente sobre a loja. Sobre manter tudo funcionando. Era tudo verdade. Ela relaxou na hora. Decidiu que eu era exatamente o tipo de fracasso sentimental que ela precisava que eu fosse. Que fofo, ela disse. Terminou o vinho, levantou e foi embora sem nem lavar a própria xícara. Eu fiquei na pia olhando para a louça e quase senti pena dela. Quase. Porque no dia seguinte ela ia entrar naquele escritório achando que já tinha vencido e ia descobrir que a irmã que ela tinha ido a investigar estava segurando a única coisa que realmente importava o tempo todo. Enxaguei as xícaras. E dormi como pedra. No estacionamento do escritório do Howard e Lynn, na manhã seguinte, minha mãe me parou antes de eu entrar. Ela estava vestida como se fosse para uma coroação, e segurou minhas mãos com as 2 dela, com aquela delicadeza que sempre significava que ela queria alguma coisa. Paige, ela disse, me promete uma coisa. Deixa sua irmã ficar com isso. Ela precisa mais.
Você sempre foi tão forte, tão independente, você não precisa das coisas do jeito que ela precisa. Ela sorriu, doce e completa. Depois de tudo, só deixe ela ter o momento dela. Não complica. E eu quero que você perceba isso, porque esse é o truque mais antigo da nossa família. Ela passou 2 anos me dizendo que eu não era suficiente, que eu era um fracasso, que tinha jogado minha vida fora. E agora, na mesma frase, estava dizendo que eu era tão forte, que não precisava de nada. O insulto e o elogio eram a mesma ferramenta. Os dois serviam para a mesma coisa, me fazer aceitar menos e ficar em silêncio sobre isso. Eu olhei para minha mãe, para aquela convicção genuína no rosto dela de que eu era um problema a ser administrado, e senti a última parte da minha fome antiga por aprovação simplesmente morrer. Sem raiva. Só apagando, como uma chama piloto que se apaga sem barulho. Eu não vou complicar, mãe, eu disse. E eu queria dizer aquilo de verdade. Do jeito que uma pessoa diz algo achando que está sendo compreendida, sem perceber que o outro vai entender completamente errado. Eu não ia fazer cena. Eu não ia brigar, nem gritar, nem tentar arrancar nada de ninguém. Eu ia entrar naquela sala, sentar, e deixar uma pasta cheia de papel fazer o que 2 anos de jantares nunca conseguiram. Ela apertou minhas mãos, satisfeita, e nós entramos juntas, ela acreditando que tinha convencido a filha fracassada a mais um ato de rendição. O escritório do Howard Lynn cheirava a papel antigo e limpador de limão. Ele era um homem cuidadoso, na casa dos 60 anos, do tipo que lê cada linha antes de falar qualquer coisa. Naquela semana, quando eu confirmei tudo por telefone, ele me explicou exatamente como a leitura aconteceria. Primeiro, ele disse, ele lera o testamento, a parte da divisão financeira do espólio. Depois, conforme instrução expressa e escrita do meu avô, ele lera uma carta final em voz alta para todos os presentes. Ele também disse que cuidaria pessoalmente da documentação da venda, que tinha os originais, e que eu não precisaria discutir nem me defender de nada. O seu avô foi muito claro, ele disse no telefone, e havia um tipo de respeito na voz dele. Ele queria que o registro falasse por si. Em voz dele, não na sua. Ele não queria que parecesse que você estava reivindicando alguma coisa. Ele queria que parecesse exatamente o que é, uma venda feita com plena consciência, 2 anos atrás. Eu nunca fiquei tão grata pela precisão de um estranho. O vovô tinha pensado em tudo, inclusive na aparência das coisas. Inclusive no fato de que, se eu me levantasse e dissesse a loja é minha, soaria como uma tomada. Mas se um advogado lesse as palavras de um homem morto descrevendo uma transação já concluída, isso soaria como verdade. Porque era. Naquela manhã, eu me sentei na mesa longa entre uma tia e uma cadeira vazia. Coloquei minha bolsa com a caixa de lata no chão, juntei as mãos e esperei. Do outro lado, minha mãe, meu pai e minha irmã se organizaram como um júri que já tinha decidido o veredito. Eles não faziam ideia de que eram eles que estavam sendo julgados. Eu preciso voltar uma noite antes, para uma ligação do meu pai, porque é o único momento dessa história em que um deles quase pareceu humano. Ele me ligou na véspera da leitura, depois que minha mãe provavelmente já estava dormindo, e a voz dele estava diferente. Do outro lado da linha, a voz do meu pai estava diferente. Mais cansada. Mais velha. Paige, é seu pai, ele disse. Ficamos em silêncio por um instante. Então ele continuou. Eu sei que você fez tudo com o meu pai. A loja, as noites, tudo isso. Eu sei que eu não fiz. A voz dele falhou um pouco. Eu não consegui. Eu quero que você saiba que não foi falta de amor por ele. Eu só não consegui ver ele envelhecer. Isso me assustava. E era mais fácil deixar você cuidar disso e fingir para mim mesmo que você era melhor nesse tipo de coisa. Aquilo foi o mais honesto que meu pai já tinha sido comigo. Por um segundo, eu realmente pensei que alguma coisa entre nós poderia mudar. E então ele terminou. Então eu tô te pedindo como seu pai, não briga com sua mãe amanhã. Deixa isso leve. Deixa a gente em paz. E ali estava de novo. O mesmo pedido de sempre, só que vestido com um raro momento de verdade. Ele conseguia enxergar o que eu fiz. Conseguia até nomear. Só não conseguia deixar isso custar nada para ele. Não conseguia permitir que aquilo mudasse o lugar dele à mesa no dia seguinte.
A honestidade dele e a covardia dele cabiam na mesma frase. Pai, eu disse com calma, porque eu realmente amava ele, e dava para ouvir o quanto aquela ligação era difícil para ele, eu não vou brigar com ninguém. Eu prometo. Mas eu também não vou mentir sobre o que é verdade. O vovô se certificou de que eu não precisaria. Ele não entendeu exatamente o que eu quis dizer. Só respondeu: Boa noite. E eu fiquei no escuro por um tempo depois disso, de luto por um pai que conseguia me ver com clareza, e ainda assim escolhia não me enxergar por completo. Então era essa a sala na qual eu estava entrando. Minha mãe, certa de tudo. Meu pai dividido, mas sentado firmemente ao lado dela como sempre. Lauren brilhando de expectativa, já mentalmente gastando o que ainda não tinha recebido. Uma tia e um tio ali como plateia e testemunhas. E o Howard Lee na ponta da mesa, com uma pasta cujo conteúdo só eu conhecia. Eu tinha esperado 2 anos por uma sala exatamente assim. Não por prazer. Não por vingança. Mas porque era o único lugar onde a verdade finalmente ia ser mais alta do que a opinião da minha mãe sobre mim. Um escritório de advogado tem um tipo próprio de gravidade. Aqui, ninguém consegue falar por cima de um documento legal como falariam por cima de uma neta cansada no dia de ação de graças. Ali, pela primeira vez, os fatos iam conseguir terminar as frases deles. Eu tirei a caixa de lata da bolsa e coloquei na mesa na minha frente. Fechada. Só ali, quieta. Vi os olhos da Lauren desviarem para ela. Vi minha mãe notar e descartar em segundos algum souvenir sentimental velho, coisa de filha fracassada. Eu deixei fechada. Ainda não precisava dela. O Howard tinha os originais. A caixa era só minha segurança e a do meu avô. A verdade em uma lata, caso alguém resolvesse fingir que não tinha sido avisado. Howard pigarreou, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e ofereceu condolências. E minha família ajeitou o rosto na expressão certa de luto. Então ele abriu a pasta e disse as palavras que eu tinha esperado 2 anos para ouvir ditas por um profissional, ali na frente deles. Vamos começar pela distribuição do espólio financeiro e, em seguida, conforme solicitação expressa do Sr. Whittaker, lerei uma carta que ele deixou preparada para todos vocês. Eu juntei as mãos. Aqui vamos nós. O Howard leu o testamento financeiro de forma direta. Como quem lê números que não pertencem a ele o suficiente para sentir qualquer coisa. Contas de investimento, poupança, seguro de vida, tudo somando pouco mais de 6,9 milhões de dólares, divididos entre meus pais e a Lauren. E então ele chegou no meu nome. A minha neta, pai de Whittaker, Howard leu, a quantia de $1. Ele realmente tinha uma nota de $1 dobrada e grampeada na página, porque o vovô tinha deixado exatamente assim. Howard desgrampeou e deslizou a nota pela mesa na minha direção. A sala ficou em silêncio por meio segundo. E então minha família fez exatamente o que o vovô sabia que ia acontecer. Minha mãe riu. Começou como um som pequeno, meio contido, e depois simplesmente escapou, satisfeita, vitoriosa. Ah, Paige, ela disse, levando o lenço à boca. $1. Lauren riu também. Aquele tipo de risada brilhante, cruel, segurando os próprios papéis como se fossem um troféu. Meu pai não riu, mas também não me defendeu. Ele só olhou para a mesa, o que, de certa forma, já era participação. E minha mãe, tomada por aquela sensação de estar completamente certa sobre mim, se inclinou levemente para a mesa e soltou a frase final, como se estivesse brindando com a própria razão. Eu te disse, querida. Alguns filhos simplesmente não alcançam o próprio valor. Meu pai completou baixo, quase num tom gentil. Vai trabalhar por você mesma, Paige. Vai te fazer bem. Eu olhei para a nota de $1 na minha frente. Peguei. Dobre uma vez e coloquei no bolso. Obrigada, Howard, eu disse, com a voz completamente calma. Só isso. Não discuti. Não chorei. Não toquei na caixa de lata. Só fiquei ali sentada, segurando meu $1, deixando eles aproveitarem a vitória deles, enquanto minha mãe enxugava os olhos de satisfação, minha irmã sorria como se tivesse ganhado alguma coisa, e a sala inteira se acomodava confortavelmente na história que sempre contaram sobre mim. E então Howard Lee pegou o segundo envelope.
Antes de prosseguirmos, ele disse, o Sr. Whittaker deixou uma carta, e foi extremamente específico ao pedir que ela fosse lida em voz alta e na íntegra para todos os presentes. Minha mãe fez um gesto leve, ainda radiante. Claro, ela disse. Eu adoraria ouvir as palavras do vovô. Ela achou que seria uma despedida sentimental. O Howard colocou os óculos e começou a leitura. E em 3 frases, a temperatura da sala mudou. A minha família, ele leu, na voz do vovô traduzida pela dele, o Howard já contou a vocês sobre o dinheiro, e eu espero que isso seja útil. Eu deixei para vocês porque amo vocês e porque sei que vão querer isso. Mas eu preciso explicar a loja, porque a loja nunca foi dinheiro para dar. Howard virou a página. Há 2 anos, enquanto eu ainda podia dirigir até este escritório por vontade própria e em pleno juízo, eu vendi a Whittaker Hardware e os 40 acres atrás dela para minha neta, Paige, por um valor justo, através de uma nota promissória que ela ainda está pagando. Ele fez uma pausa curta, como quem só confirma o próprio registro. A doutora Nessa Holt me examinou no mesmo dia e deixou por escrito que eu entendia perfeitamente o que estava fazendo. O silêncio na sala já tinha mudado. Isso não está neste testamento porque nunca foi meu para ser deixado em testamento. Já era dela. Comprado e pago. Em vida. A risada tinha desaparecido por completo. Eu dei $1 à Paige neste testamento, Howard continuou, não como insulto, mas para que ninguém jamais dissesse que eu a esqueci. A verdade é que ela é a única a quem eu não precisei deixar nada, porque já tinha conquistado a única coisa que importava. Howard baixou a página um pouco mais e leu a última linha. A loja permanece com quem a abre todas as manhãs. Assinado, Arlo Whittaker. Por um segundo inteiro, ninguém se mexeu. Então minha mãe se levantou tão rápido que a cadeira arrastou e caiu para trás. Isso não é possível, ela disse, e a voz dela já não tinha nada de riso. Estava subindo, rachando. Ele não estava em pleno juízo. Ela manipulou ele. Ela ficou lá sozinha com ele por anos, sussurrando, se aproveitando de um homem doente. Ela tremia, apontando para mim do outro lado da mesa. Isso é roubo. Isso é abuso de idoso. Geoffrey, fala alguma coisa. Diz para eles. Meu pai não disse nada. Eu olhei para ela, finalmente vendo o pânico rachando a certeza que tinha me cercado a vida inteira, e falei a única coisa que eu tinha guardado por 2 anos. Ele não foi manipulado, mãe. Ele estava prestando atenção. Depois disso, eu fiquei em silêncio de novo e deixei o escritório inteiro ser preenchido pelo som dela desmoronando. O Howard deixou ela gastar tudo o que tinha para dizer, do jeito que você deixa uma chaleira terminar de gritar antes de tirar do fogo. E então ele fez exatamente o que meu avô tinha preparado ele para fazer. Colocou os documentos na mesa, onde todos podiam ver. O contrato de compra e venda, 2 anos antigo, assinado e registrado em cartório. A certificação médica da doutora Holt, na mesma data, em papel timbrado oficial. Senhora Whittaker, Howard disse, sem crueldade, só com precisão, a senhora pode consultar um advogado, claro. Mas eu estaria te prejudicando se não dissesse claramente. Essa transação foi concluída 2 anos atrás, com certificação médica contemporânea de capacidade, testemunhada e registrada em cartório. Ele ajeitou os papéis. Na minha opinião profissional, isso não é um testamento a ser contestado. É uma venda encerrada. Minha mãe ficou olhando para os documentos como se pudesse fazer eles mudarem de forma só odiando o suficiente. Meu tio, que tinha vindo como testemunha e ficado em silêncio a manhã inteira, pegou a carta médica, leu, e soltou um assobio baixo ao colocar de volta na mesa. Bom, ele disse no silêncio, me olhando com algo que eu nunca tinha visto vindo daquele lado da família. Parece que ela deu conta, no fim das contas. Lauren começou a chorar, mas não era choro de luto. As pessoas choravam agora, mas não de tristeza. Eram lágrimas nervosas, irritadas. Aquelas lágrimas de quem vê um prêmio diminuindo na frente dos próprios olhos. Então eu fico com o dinheiro e ela fica com o negócio inteiro e a terra, minha irmã disse, sem acreditar. Como isso é justo? Essa loja vale muito mais do que o dinheiro um dia, ela continuou, mais rápido agora. Todo mundo sabe que a rodovia vai passar por ali. E ali estava. A verdade é que ela não percebeu o que acabou de admitir.
Eles sempre souberam que a loja era o verdadeiro tesouro. Só estavam tão ocupados me ridicularizando por ficar com ela, que nunca imaginaram que eu era quem ia acabar com ela. Minha mãe virou para mim, desesperada, e tentou mais uma vez usar a arma antiga. Vai conquistar o seu, ela repetiu, amarga, como se ainda tivesse algum efeito. Eu olhei direto para ela. Eu conquistei, mãe, eu disse. Todo dia, às 6 da manhã, por 4 anos. Meu pai colocou o rosto nas mãos. Ninguém mais riu de mim depois disso. Eu podia ter deixado tudo ali. Podia ter saído e deixado eles afundarem naquela sala com a própria derrota, como uma vitória silenciosa minha sobre a família inteira. Mas não era isso que o vovô tinha construído. E também não era quem eu queria ser do outro lado de tudo aquilo. Então, antes de me levantar, eu falei o que realmente tinha vindo dizer. Eu não estou levando nada que era de vocês, eu disse. O dinheiro é de vocês. O vovô queria isso. Todos os 6,9 milhões. Eu não vou encostar em um centavo. Não vou contestar nada. Olhei ao redor da mesa. O rosto da minha mãe molhado de raiva. Minha irmã em choque. Meu pai em silêncio, curvado. A loja é minha. Foi uma venda. Está resolvido. E eu ainda estou pagando por ela. Eu não estou ficando rica. Eu estou levantando às 6 da manhã. Peguei a caixa de lata da bolsa e coloquei de volta no lugar. Fechada. Eu nem precisava mais dela. Os documentos originais do Howard já tinham feito todo o trabalho. Se algum dia vocês quiserem passar lá na loja, eu disse, vocês são bem-vindos. Como família. Não como compradores. Não como avaliadores. Como família. Deixei isso no ar. Mas as manhãs são minhas. E o nome na porta também. E ninguém nesta mesa vai me chamar de fracasso de novo. E então eu me levantei. Fui a primeira a levantar. Durante a minha vida inteira, eu tinha sido a pessoa que ficava até o final. Que limpava, que resolvia, que esperava todo mundo antes de sair. Dessa vez, eu levantei primeiro. Peguei minha bolsa e saí daquele escritório para a luz comum de uma terça-feira comum, com $1 dobrado no bolso e uma promessa de 50 anos nas costas. Fui direto para a loja. Era meio da tarde, mas eu abri mesmo assim. Acendi as luzes. Entrei atrás do balcão do vovô. E, pela primeira vez em muito tempo, eu respirei de verdade. E foi assim que isso se acomodou nos meses seguintes. Minha mãe chegou a consultar advogados, 2, na verdade. E ambos disseram a mesma coisa que o Howard já tinha dito, uma venda feita 2 anos antes, com certificação médica de capacidade, é praticamente impossível de derrubar. Ela estaria gastando a própria herança para tentar perder uma disputa que não tinha como ganhar. Até ela conseguiu fazer essa conta. E foi assim que o processo que toda a minha família tinha certeza de que aconteceria, simplesmente nunca aconteceu. A loja ficou minha de forma silenciosa, do mesmo jeito que já era minha no papel há 2 anos. A Lauren ficou com a parte dela do dinheiro e fez o que ela sempre fez com dinheiro, viu ele ir embora. Mas alguma coisa nela mudou nesse primeiro ano. Uma noite ela me ligou. Não por dinheiro. Só para conversar. E no meio da conversa, ela perguntou com a voz mais baixa. Como ele era no fim? Eu não estava lá, eu devia ter estado. Foi a primeira coisa realmente sincera que ela me disse em mais de uma década. Eu contei para ela da enchente de 78, da festa da igreja, da luz da doca. Ela chorou de verdade dessa vez. E a gente ficou quase 1 hora no telefone. A gente não é próxima. Eu e minha irmã. Mas agora a gente é honesta. E honestidade é uma base que, se um dia as duas quiserem, ainda dá para construir alguma coisa em cima. Meu pai começou a aparecer na loja. Não com frequência. E quase nunca a gente fala muito. Mas a cada poucas semanas o caminhão dele encosta, e ele anda pelos corredores. Às vezes ele pega uma vassoura e começa a varrer sem ninguém pedir. E eu deixo. Porque acho que é o único tipo de pedido de desculpas que ele sabe fazer. Minha mãe e eu mal nos falamos. Ela nunca, nenhuma vez, disse que estava errada sobre mim.
E eu parei de esperar isso, porque tem gente que não consegue encarar o próprio reflexo. Uma mulher que passou 60 anos medindo as filhas em dinheiro não vai aprender uma nova unidade de medida no final da vida. Eu aceitei isso. E fica mais leve do que parece, quando você para de esperar. A loja continua aberta. 6 da manhã, todos os dias. Chave na porta, luzes acesas, café passando. Eu ainda pago a dívida. E ainda vou pagar por anos. Eu não sou uma mulher rica. Eu sou só mulher cujo nome está na placa de uma porta que cumpriu uma promessa por 50 anos. Aquele bilhete rasgado do vovô ainda está preso na caixa registradora, onde eu vejo todo dia de manhã. A loja fica com quem abre ela toda manhã. Alguns dias os fazendeiros chegam antes do amanhecer, e eu lembro de como minha família olhava para esse lugar e via um poço de dinheiro velho. E o vovô e eu olhávamos e víamos a coisa mais real que já tivemos. Eu sei qual versão estava certa. E ele também sabia. Por isso existe uma caixa de lata no meu armário que eu nunca precisei abrir. Herança não vai para criança mais bem falada nas festas. Vai para quem continua aparecendo quando todo mundo já foi embora. Eles me deram $1 e um sorriso de deboche. Alguns filhos não chegam lá. Vai conquistar o seu. E uma caixa de lata que provou que estavam errados. Se você já foi a pessoa que ficou enquanto todo mundo mandava desculpa e flores, a sua presença nunca valeu menos do que o dinheiro deles. Valeu tudo. Compartilha isso com alguém que esteve presente quando importava. E conta sua história nos comentários.